Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a codificar esse cara. A gente vai estar criando hoje alguns projetinhos de leitura de imagem para vocês entenderem o que é uma imagem, o que tem dentro de uma imagem, né? E para isso a gente precisa instalar o OpenCV. A gente vai instalar o OpenCV Python. Existe diversos bindings do OpenCV, pois ele é feito em C++, né? Então existe para JavaScript, para Go e existe para Python também, que é a linguagem que a gente vai estar usando aqui nessa série. A gente vai estar utilizando o Python 4.x, então se você tiver instalado na sua máquina o 3.x, o 2.x ou 5.x, quem sabe no futuro, né? E aí pode ser que haja algumas diferenças entre as versões. Na verdade, pode ser não, né? Existe algumas diferenças entre as versões, então por esse motivo é interessante você sempre prestar atenção nos tutoriais que você está vendo para saber qual é a versão que os autores estão utilizando nos seus materiais, né? Para instalar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai instalar a versão Python OpenCV e também o OpenCV Contrib, beleza? Eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, mas só para poder detalhar um pouco sobre a diferença entre eles. O OpenCV Python e o OpenCV Contrib Python, eles ambos são o OpenCV. O OpenCV Python é o core, com todas as grandes maiorias das features, e o OpenCV é uma extensão do OpenCV, uma extensão feita em Python, e o OpenCV Python é o binding de todas as features que tem na versão em C++, né? Por esse motivo é importante instalar as duas para que você possa ter todo o potencial dessa lib, mas caso você queira instalar apenas uma, instale somente a OpenCV Python, tudo bem? Eu já estou com ele instalado aqui na minha máquina, vocês podem ver aqui pelo log do terminal. E aí, né, a gente vai começar agora a codificar. Eu estou com não estou com o VS Code aberto, não tem problema, a gente abre ele aqui. E aí, galerinha, eu estou numa pasta chamada OpenCV, foi uma pasta que eu criei, tudo bem? Simplesmente uma pasta, nada demais. Aqui nós temos uma imagem, é uma imagem aleatória também, tá legal? E a gente vai criar um arquivo chamado main.py para ler essa imagem. Não. A gente vai importar o OpenCV. Então, para importar o OpenCV, você dá um import cv2, tudo bem? Aqui a gente vai poder, então, através desse cv2 ler nossa imagem. Então, cv2.imageRead, passando o nome, passando o caminho da imagem, né? No caso, eu quero ler a imagem opencv.png, note que é a imagem que temos no diretório atual, tudo bem? E aí, esse método ImageRead, ele vai retornar para a gente uma imagem. Então, vamos criar uma variável para armazenar essa imagem. E vamos começar a fazer algumas impressões para a gente saber o que tem dentro desse carinha, né? Então vamos lá, vamos imprimir aqui a imagem em si, né? Vamos também imprimir alguns outros valores, tudo bem? Como o img.shape e também vamos imprimir o tipo dessa imagem, tudo bem? Ok, vamos lá. Então vamos rodar esse carinha aqui, Python main.py. Bem, ele está reclamando que eu não tenho o OpenCV instalado. Isso é porque eu estou usando o Anaconda na minha máquina para ter diversos ambientes e eu estou usando o ambiente base. Bem, é simplesmente só ativar o meu Python 3.6, tudo bem? Não tem problema se você estiver usando uma outra versão de Python, fique tranquilo. E agora a gente roda o nosso Python novamente. Então temos aqui a primeira impressão, né? A primeira impressão da linha 5. Aqui nós temos um array com diversos números. O que isso significa, né?
uma imagem ela é basicamente composta por 3 arrays, né? E uma vez, claro, que você esteja usando o RGB. Para exemplificar o que é uma imagem em si, eu vou utilizar uma imagem aqui dos meus slides da aula anterior. Bem, então, olha só, a gente tem aqui essa imagem, tudo bem? E nela nós temos uma imagem vermelha, nós temos uma imagem verde, nós temos uma imagem azul, tudo bem? E note que ao lado direito a gente tem alguma estrutura que é a seguinte: todas as imagens ela tem uma largura, uma altura, tudo bem? E os canais, né? Então nós temos 3 imagens que compõem uma única imagem. A primeira dela é a vermelha, que contém tons de 0 até 255 em tons de vermelho, tudo bem? Nós temos uma outra matriz, ou seja, é uma array de arrays com linhas e colunas, que de valores de 0 até 255 no tom de verde, e a gente tem também ali uma outra matriz, uma última matriz, que tem valores de 0 a 255 em tons de azul. E quando você junta essas 3 imagens, você tem a nossa famosa imagem colorida. Tudo bem? E aí, o que nós temos aqui no VS Code, na impressão da imagem em si, né, nós temos um array do tipo NumPy. Para quem não conhece o NumPy, ele é uma biblioteca muito famosa em Python que trabalha com matrizes, né? Então, se eu quiser importar aqui o NumPy, eu importo, ele começa a trabalhar com matrizes, tudo bem? E com essa imagem, com esses 3 arrays, a gente atua em cima para que a gente possa fazer os nossos recortes, para que a gente possa fazer as nossas conversões de cores, extração de informação, tudo bem? A gente vai ver com mais detalhes isso nas próximas aulas. As próximas impressões, a gente tem aqui, por se tratar de um objeto do tipo NumPy, né? Se você notar a nossa última linha, onde eu imprimo o tipo desse objeto, a gente pode ver que ele é um objeto do tipo NumPy, é um array, né? E como é um NumPy, e como é um array do NumPy, a gente pode imprimir o shape dessa matriz. Aqui a gente tem 3 informações, é uma tupla com a largura da nossa imagem, com a altura, se eu não me engano é largura e altura, mas se não for é só inverter, a gente tem altura e largura, não tem problema. E as nossas camadas, ou seja, essa informação que está sendo apresentada pra gente, quer dizer que nós temos uma matriz de 564 linhas ou colunas, não estou lembrado agora, 1051 linha ou coluna e 3 matrizes, né? Ou seja, a gente tem uma matriz de profundidade 3. Isso quer dizer que temos 3 imagens aí, tudo bem? Só para confirmar para vocês, essa imagem ela tem uma altura menor do que a sua largura. Então a gente pode conferir aqui que a altura é o primeiro índice da nossa tupla, o segundo índice corresponde à largura, né? E como eu mostrei para vocês, por conta dessa imagem está sendo trabalhada no modelo RGB por default, né? A gente tem 3 camadas de profundidade nela. E aí, depois de ter essas informações, a gente pode apresentar essa imagem pra gente, né? A gente quer visualizar o que tem dentro de MG de uma forma visual. Como é que a gente faz isso, né? A gente vai usar muito essa feature, que é a Image Show. A gente vai dar como primeiro argumento para ela um título, tudo bem? E a gente vai também
colocar a própria imagem em si para ser apresentada pra gente, tudo bem? Só que antes da gente apresentar essa imagem, a gente precisa obter alguma informação para que a gente pare de apresentar essa imagem, tudo bem? Então a gente vai esperar uma chave, alguma tecla do teclado, e quando a gente apertar alguma coisa no teclado, nós vamos destruir todas as janelas, tudo bem? Então vamos lá, vamos rodar esse script. Olha só, estamos apresentando essa imagem. Isso aqui vai ser muito útil para quando a gente estiver fazendo alguma modificação na imagem e a gente quiser ter alguma resposta visual do que a gente está fazendo. Tudo bem? Eu teclando qualquer tecla aqui no meu teclado, a imagem some, as janelas são destruídas e o processo é interrompido. Tudo bem? Por hoje é só. Até a próxima aula.